aquela pessoa que incessantemente vai buscar o melhor para o seu país, começando a buscar bons quadros para compor esse time de ministérios, que realmente é esse time que vai tocar o barco. Então é uma responsabilidade enorme, não há motivo para você comemorar. Nós estamos mergulhados na mais profunda crise ética, moral e econômica. Temos uma dívida interna aí brutal. Um desemprego muito acima dos números oficiais que estão aí. Um país mergulhado na violência. Muitos a corrupção. Temos um país maravilhoso, mas, por exemplo, apesar de as áreas turísticas serem maravilhosas aqui, não estamos entre os 40 países que mais recebem turista no mundo. Então, esses desafios é que nós teremos pela frente. Eu já ajoelhei, agradecer a Deus pela missão e peço para Ele, insistentemente, muito mais que sabedoria, coragem para poder tomar decisões acertadas, de modo que o nosso povo seja feliz. Foram criadas muitas imagens a respeito do senhor, muitas delas, inclusive, falsas. Para aqueles que temem que o senhor possa restringir direitos democráticos, o que o senhor tem a dizer? Não existe isso, né? Até a liberdade de imprensa é muito importante. Um ou outro órgão de imprensa extrapola. Logicamente, você se revolta no tocante àquele órgão de imprensa. E faz parte do ser humano. E em campanha, você é fustigado tudo quanto é lado. Então, não raras vezes que você dá uma canelada. Mas comigo tudo foi potencializado. E esse compromisso nosso de respeitar a todos, de ser um escravo da Constituição, mas de ser rígido com aqueles que respeitam as leis, será a marca do nosso governo. E no auge da campanha, já que o senhor estava citando, o senhor chegou a dizer em banir os marginais vermelhos. Isso vai ser para os 46. Invasão. Eu não posso admitir invasão de propriedade privada, quer seja rural, quer seja urbana. Tanto é que eu tenho conversado no parlamento, acredito que na lei do terrorismo nós conseguiremos incluir que as invasões praticadas por grupos sociais, entre eles o MST, sejam tipificadas como terrorismo, obviamente. Questão de greve, é um direito qualquer um fazer greve. Agora a pessoa não pode, ao fazer greve, impedir aquela outra pessoa que não queira fazê-la de ir trabalhar. Isso nós não permitiremos. Ou seja, vamos respeitar o direito de todos, sem exceção. O senhor esperava que Fernando Haddad tivesse ligado para o senhor, cumprimentando? Lógico que se tivesse a ligação, conversaria com ele. O senhor ficou decepcionado com isso? Não estou decepcionado com isso, eu conheço bastante o PT. Mas se ele quiser ligar até agora, eu atendo e converso com ele como um cidadão, sem problema nenhum. O que significa para o senhor conseguir a primeira derrota contra o PT em 20 anos? Para um partido muito pequeno, sem tempo de televisão, sem fundo partidário, um candidato capitão do Exército, rotulado de muita coisa, grande parte da grande mídia o contrário, realmente foi uma vitória que ninguém podia acreditar que ela fosse acontecer. Mas grande parte da população tinha noção de para onde o Brasil estava caminhando e para onde nós iríamos de fato caso o PT retornasse ao poder. Não fugiríamos, no meu entender, de um regime parecido com a Venezuela e, num passo seguinte, um regime cubano. Afinal de contas, estes da esquerda sempre admiraram e flertaram com ditaduras no mundo todo. Então, esse pessoal tomou consciência disso e viu quem verdadeiramente era oposição a tudo isso era Jair Bolsonaro e não os outros.
Como é que o senhor pretende atingir a governabilidade? Quando usar a caneta presidencial, quando ir ao Congresso? O que eu aprendi no parlamento, muitos parlamentares reclamam, que eles não gostam de receber uma medida provisória nos peitos. Ele quer tomar conhecimento antes, para poder até opinar antes dela ir para mostrando cada região do Brasil, cada interesse de bancada e como solucionar esses problemas sem recursos. Esse pessoal ficou realmente maravilhado com a nossa proposta e tiveram um compromisso moral de nos ajudar na governabilidade. Agora, na reta final, antes mesmo do primeiro turno, recebi a minha casa aqui, através da senhora Tereza Cristina, líder da bancada da agricultura, trazendo um manifesto de apoio a mais de 260 parlamentares. E as reivindicações que ele queria, eu já vinha defendendo há muito tempo, bem antes até de 2014, quando decidi disputar a presidência da República. Aconteceu a mesma coisa, a bancada evangélica, a bancada católica, a bancada da segurança, entre outros. Então a governabilidade está em nossas mãos, né? Essas propostas todas sendo colocadas em prática, nenhum sacrifício será imposto à população, como isso foi regra ou praxe ao longo dos últimos mandatos. Então, dessa forma, nós acreditamos que temos a condição da governabilidade e proporcionar realmente o aparecimento de emprego no Brasil, o combate à violência, e tudo isso ajuda na economia. Então temos fé e esperança que, afinal de contas, todos nós, o Cabrini, quem votou em mim ou não, o parlamentar que gosta de mim ou não, todos nós estamos no mesmo barco. Presidente Bolsonaro, o senhor pretende governar por imposição ou por conciliação? Acredite se quiser, eu sou uma pessoa conciliadora. Tá? Pretendo na semana que vem ir a Brasília, fazer muitas visitas protocolares e participar das votações. Está ao lado do meu povo, o parlamento brasileiro. Tem uma credibilidade muito grande, gosto do carinho e a consideração de muitos deles. E quero dizer que, juntos, nós temos como conduzir esse país maravilhoso chamado Brasil ao local de destaque no cenário mundial. A presença do Brasil no Mercosul está sob risco? Olha, o Mercosul nasceu bem intencionado. Depois o PT acrescentou as cores vermelhas ideológicas e passou a ser usado para um projeto de poder. O Mercosul tem sua importância, ninguém quer simplesmente ficar livre dele, mas ele terá o local que merece no cenário sul-americano. É isso que nós queremos no Mercosul. Outros países, sem citar nome aqui para não termos polêmicas, né, burlaram o Mercosul no passado, partindo até para o bilateralismo. E o Brasil fez vistas grossas para isso. E o que nós queremos com os olhos bem abertos, participarmos do comércio bilateral com o mundo todo e dar essa liberdade para outros países fazer o mesmo. Pretende mesmo as ações presentes? Não, isso aí nunca passou pela minha cabeça. Eu estava criticando e muito tem várias televisões sobre isso. Numa que eu não falei, que queria retirar o país da ONU. Não procedeu, foi um ato falho meu. Eu mais que me desculpei, né? Mostrei que não era aquela minha intenção, tendo em vista as entrevistas anteriores. O senhor recebeu hoje a ligação do presidente americano Donald Trump. Que tipo de relação o senhor quer construir? O senhor aceitaria, por exemplo, tirar as taxações de produtos importados? E isso valeria também em mão dupla? Olha, o Ministério da Indústria e Comércio que vai tratar desse assunto. Não é apenas suspender de forma unilateral qualquer barreira. Nós não podemos aqui colocar em risco a nossa indústria já um tanto prejudicada ao longo dos últimos anos. E a conversa com o Trump não chegou a esse nível. Foi uma conversa apenas protocolar, durou apenas alguns poucos minutos, mas nós podemos entender perfeitamente que pela primeira vez nas últimas décadas, o Brasil elegeu um presidente que não é inimigo dos Estados Unidos, muito pelo contrário. Eu sou apaixonado pelo povo americano e pela política americana. Quais serão as relações diplomáticas do Brasil com os governos de Cuba, Nicarágua e Venezuela? Não pretendo ter relações com países que não são democráticos. Nós respeitamos o povo sofrido desses países, a sua falta de liberdade. Como você pode ver, os cubanos estão aqui sem o revalida. Nós vamos rever isso daí. Mas, por outro lado,
A mãe cubana que está aqui, os filhos estão praticamente exilados em Cuba, não podem estar aqui. Então, um país que tem esse tipo de tratamento humanitário com o seu povo, no meu entender, não fará parte dos nossos negócios se não mudar a sua política. Sabemos que logo nas primeiras horas o senhor pretende divulgar e implementar um pacote de medidas. O senhor poderia adiantar? Não, elas foram estudadas, continuam ainda sendo aperfeiçoadas, mas atinge todas as áreas. Eu poderia falar longamente no que tem a ver com o agronegócio, por exemplo. Eles querem a segurança jurídica, eles não querem acordar e tomar conhecimento via imprensa que sua fazenda vai ser demarcada como terra indígena, né? Eles querem essa garantia, eles não querem, por exemplo, que o IBAMA e ICMBio continue, por muitas vezes, multando-os de forma criminosa, que isso vem acontecendo pelo Brasil. Você vê, quando se trata em garimpeiros, ninguém toca nesse assunto. Se fosse perguntado, eu responderia durante a campanha. O garimpeiro é um ser humano como outro qualquer, é um trabalhador. O meu pai garimpou por muito tempo. Eu peguei essa mania do meu pai. Sempre carregava no meu carro uma bateia, um jogo de 4 peneiras. Não podia haver um córrego que ia lá dar uma faiscada ou buscar isso daí. É a nossa riqueza. Eu até digo, né? Os historiadores podem dizer que eu esteja errado, não tem problema. O oeste do Tratado de Tordesilhas nós devemos ao espírito garimpeiro da época, era outro nome que tinha naquela época, mas devemos a esse espírito, não podemos tratar essas pessoas com desleixo e com descaso. E a questão do meio ambiente, nós queremos preservar e com uma boa política para a garimpagem, podemos atender essa classe que não é tão grande assim, mas no passado foi essencial para que nós aumentássemos em muito o nosso território. Como é que vai ser o governo